Nesse vídeo aqui vocês vão entender como é que eu saí de uma pessoa que acordava todos os dias, 5h30 da manhã, para bater cartão. Eu era funcionário. Como é que eu saí de funcionário para empreendedor multimilionário com uma simples ideia usando a internet. Vamos lá. E eu quero exatamente explicar para vocês como é que eu consegui sair de uma situação que eu era empregado, que eu era funcionário, que eu tinha que acordar todos os dias, 5h30 da manhã, para chegar aqui onde eu tô, para juntar todo o patrimônio que eu consegui juntar, e vocês vão entender por quê, ok? Então, ok, primeiro eu quero começar pedindo o seu joinha, pedindo para você se inscrever, para vocês sempre terem esses vídeos, para de repente incentivar vocês nessa jornada que vocês estão tendo, que vocês estão começando aqui comigo. Esse canal é novo, e eu quero realmente, meu intuito aqui é incentivar vocês, é dar caminhos para vocês ganharem dinheiro, da mesma forma que eu fiz, com outras maneiras também para vocês, de repente, começarem uma carreira bacana. Então, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, vai ser bacana pra caramba essa jornada. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, Peter, você nasceu rico? Sim, eu nasci rico. Meu pai sempre foi muito rico. Meu pai tinha várias indústrias, várias fábricas no Brasil. Se de repente eu até faço um vídeo com ele depois. Então, eu nasci em berço de ouro, né? Nasci em São Paulo, em berço de ouro. Eu tinha uma mansão em São Paulo, várias fábricas. Meu pai me levava em fábricas assim. Meu pai trabalhava com laticínio, era dono de fábricas de derivados de leite. Então, ele me levava, eu lembro lá, vários funcionários. Ele tinha 118 fábricas, se não me engano, espalhadas pelo Brasil. Então, assim, eu já cresci dessa forma. Morei na Barra da Tijuca, num bairro chamado Juá. Vocês vão perceber que quem mora nesse bairro é mais elite. Então, sim, eu nasci numa classe social bem favorecida. Só que meu pai se separou da minha mãe quando eu era garoto, né? Eu tinha lá, sei lá, uns 15 anos. A gente estava numa situação financeira que começou a ficar complicada, porque meu pai já tinha vendido os negócios dele, minha mãe ficou sozinha, teve uma questão de briga lá com meu pai, não preciso entrar em detalhes. Então, a partir daquele ponto, minha mãe estava passando muito sufoco financeiro, porque meu pai estava num outro momento da vida dele e tal, enfim, uma série de situação aí que minha mãe passou por dificuldades financeiras e eu fui junto com a minha mãe. Eu e o meu irmão, né, o Christian, a gente estava morando com a minha mãe. Então, assim, naquele ponto, a gente já não tinha mais dinheiro. Morando numa baita de uma mansão. Ah, Pedro, então só vender. Pois é, foi o que minha mãe fez. Minha mãe vendeu a casa e uma pechincha, uma casa avaliada tipo em 2 milhões de dólares. Minha mãe vendeu por 200 mil dólares, 210 mil dólares, lembro direitinho. Foi uma pechincha, né? Ficou com o dinheiro e praticamente minha mãe gastou tudo com perfume e sapato e passarinhos. Passarinhos que ela adorava, passarinho de cachorro. Só os passarinhos mais caros que tinha no mundo. Ah, Peter, mas esse passarinho fala. Pronto, ficou um mês com o passarinho, gastou não sei quantos mil dólares. Passarinho, um dia que ela abriu a gaiola, o passarinho fugiu. E ela viu só os dólares dela vindo embora. Aconteceu que minha mãe foi morar em Maricá, na região serrana do Rio de Janeiro. Lá eu conheci a Andresa, que é minha esposa até hoje. Eu tava no maior pindaíba, eu não tinha dinheiro nem pra ônibus. Olha isso. Quer dizer, eu fui de uma classe alta, né, pra classe não baixa, né, porque eu tinha uma casa de praia e tal, mas tipo, eu não tinha nem dinheiro pra comer ali, naquele momento. Minha mãe já não tava mais em Maricá, que ela tinha saído pra morar na casa de uma amiga dela. Eu tava lá naquela casa de Maricá, que eu ficava lá, porque eu esperava a Andressa chegar, que eu tava completamente apaixonado. Ainda tô hoje, hein, Andressa? Ai, nossa. Aí, beleza, o tempo vai se passando, eu fui morar com a minha mãe, que ela conseguiu uma casa alugada lá, a gente foi morar com ela, tava desempregado. E aí, acho que com 18 anos, eu fui chamado por um amigo meu pra trabalhar, pra desenvolver um sisteminha pra ele, beleza. Aí fui lá, desenvolvi um sistema pra ele. E não tinha negócio de internet nessa época, né? Foi o quê? 90, eu acho. E aí, comecei a desenvolver o sistema pra ele e tal, fiquei trabalhando com ele um tempo. Aí resolvi alugar um apartamentinho bem pequenininho, fui morar em Jacarepaguá com a Andresa. Dali fui convidado a trabalhar na General Electric em Petrópolis. Então eu tive um aumento de salário bem grande, bem substancial. Quer dizer, fui ganhar R$3.500 na época. Pra mim foi um salário ótimo. Ali eu comecei a conhecer a internet, já conheci um pouquinho antes, né? Comecei a desenvolver meus primeiros sites e eu tinha uma banda. Agora a gente vai ficando com Barba Azul, que é um quarteto formado por Marcelo, Peter, Tina e Gustavo, com estilo pop rock. Aí estão gravando seu primeiro CD de forma independente. E resolvi fazer um site que vocês conhecem muito bem, chamado Cifras. Peter, você ficou milionário com isso? Não fiquei. Mas eu fiz o site, não me rendia, não fiz pensando em dinheiro. E sim, tinha que trabalhar, Na verdade, eu trabalhava do lado da minha casa, então pra mim tava ótimo. A Andresa, antes de eu aceitar esse emprego em Petrópolis, na General Electric, ela alugou um apartamento do lado, muro colado. Então pra mim tava ótimo, qualidade de vida maravilhosa. Então, simplesmente saía da minha casa, entrava no meu trabalho e ganhava meu salário no final do mês, tava ótimo. Mas estava desenvolvendo meus trabalhos por fora.
meu site e desenvolvi o Cifras, que vocês conhecem, né? A história do Cifras acho que eu já contei aqui no canal. Se eu não contei, eu conto no outro vídeo. Já tinha ficado milionário, PT? Não, não tinha. Começou a dar um cascalhinho ou outro ali, porque eu botei o AdSense no canal, comecei a colocar uns patrocinadores ali no canal também. Aqueles patrocínios que você simplesmente se inscreve e coloca no canal, você bota um código no seu canal. Então, pô, eu era garoto, comecei a ver um chequezinho chegando pra mim, né? Na verdade, o primeiro cheque que eu ganhei foi com um site de emulação, né, de games. Então, beleza, vamos resumir. Fiz o Cifras, isso não me deixou milionário, mas me deu uma rendinha bem menor que o meu salário, mas uma renda extra, né, pra mim tava legal. E aí eu tive a ideia também de pegar o Cifras, né, e fazer a versão dele em inglês. E simplesmente peguei, dei um Ctrl+C, Ctrl+V e só traduzi. Tava usando o mesmo banco de dados. Então, tava lá com uma versão do Cifras em inglês. Tinha pouquíssimo acesso, tipo, muito pouco. Acho que eu tinha 5 mil acessos por dia, o que para um site é muito pouco, né? No Cifras eu tava tendo, sei lá, 150 mil acessos por dia naquela época, né? Mas para site é pouco. Para quem tá com sites é muito pouco. Um site de conteúdo grátis. Não tinha um e-commerce, era um conteúdo grátis. Beleza, isso te deixou rico, PT? Não, comecei a ganhar um troquinho a mais, lógico, com a AdSense, porque principalmente o AdSense lá fora paga mais do que aqui dentro, mas muito pouco, eu tinha pouco acesso. Beleza, até aí nada. Tinha que acordar cedo e ir pro trabalho de qualquer jeito. Aí um dia meu pai chegou pra mim e falou: Peter, eu tenho um terreno aqui do lado de onde eu tô construindo a casa da sua mãe e tal, em Maricá. Você não quer comprar? Tá com preço muito bom. Eu falei: pô, eu quero. E assim, eu tinha dinheiro, já tava ganhando dinheiro a mais do meu salário, né? Então eu tinha dinheiro pra comprar, mas mesmo assim eu não queria ficar zerado. O que eu fiz? Eu tive a simples ideia de pegar o conteúdo que eu tinha no eCortes, que é o meu site Cifras em inglês, e vender parte do conteúdo para assinaturas para assinantes premium. Então o que eu fiz? Por exemplo, peguei parte do conteúdo lá, quem quer imprimir uma cifra, tem que pagar. Quem quer mudar o acorde, tem que pagar. Fiz isso, não tinha nada a perder, mas o que ia acontecer? Perder aqueles 2 mil views que eu tinha por dia, 2 mil acessos. Então eu fiz, comecei, eu sou programador, comecei a vender os acessos lá. Na época eu vendia a mensalidade por $1,99, ou seja, $2. Não tinha nenhuma estratégia de copyright, nada. Simplesmente fiz da minha cabeça, achei que esse preço, que esse valor era um valor baixo, que ia vender muito, e fiz. Simplesmente botei para toda vez que eu recebesse um pedido, recebesse no e-mail. Fiz de noite e fui dormir. Não tinha recebido nada, fui dormir. No dia seguinte eu acordei, né, e simplesmente fui entrar nos meus e-mails. Normalmente, não foi para conferir se eu tinha recebido alguma coisa. Entrei e tava lá: fulano pagou R$1,99 no seu PayPal por uma assinatura premium no eCortes. Eu fiquei vislumbrado com aquilo. Nossa, deu certo, ganhei $1,99. Ou seja, eu saí somente de AdSense, somente de patrocínio para venda de conteúdo, né? Para venda direta de produto intangível, que é a assinatura de um site. Fui correndo acordar a Andresa. Andresa, acabamos de ganhar $1,99. Ela, oh, que legal. E daí, pessoal, eu continuei a trabalhar. Eu lembro que eu saí da General Electric e tive que ir pro Rio de Janeiro, ou seja, eu estava em Petrópolis, na região serrana, tinha que acordar todo dia 5h30 para pegar um ônibus para trabalhar lá embaixo na Xerox. Então, assim, foi uma coisa muito pesada para mim, porque eu tava tendo que acordar todos os dias cedo, muito longe da minha família. Eu perdia 2 horas de viagem para ir, 2 horas de viagem para voltar. E aí, mesmo assim, a Andresa toda hora me ligava pro meu telefone e falava assim: Peter, entrou tanto no PayPal esse dia. Olha, Peter, entrando tanto agora. E aí começamos com as assinaturas anuais. Ou seja, resumindo, chegou o ponto que eu tava ganhando 5 vezes mais fora do meu trabalho do que no meu trabalho. E a Andresa só me ligando. E eu falando assim: poxa, Andresa, eu posso pedir demissão. Eu não tenho mais por que ficar aqui no trabalho. Ela falou: isso não custa nada, fica aí, o que você tem a perder? E simplesmente eu ficava no trabalho. Aí eu me lembro que eu voltei, fui chamado de novo pra General Electric. Isso me deu um gás pra ficar mais tempo no trabalho. Mas nesse ponto eu já tava ganhando tipo 10 vezes mais fora do que dentro do meu trabalho. E olha que meu salário já tinha aumentado. Eu tava ganhando muito mais. E aí chegou o ponto que eu bati o martelo, chegou o ponto que eu tive que pedir demissão para me dedicar ao meu trabalho. Olha que eu já tava trabalhando, sei lá, há 7 anos. Então pra mim caramba, como é que eu vou fazer para ficar sem emprego? Para me dedicar a uma empresa minha? Eu não sabia como fazer. Não existia tutoriais na internet como tem hoje. Não tinha pessoas para dar dica como tem hoje. Simplesmente eu fui na cara e na coragem. Ah, Peter, mas você já tava com uma renda boa. Sim, já tava. Para vocês terem noção, eu já tirava ali algo em torno de $10 mil, né, por mês, o que era muito na época, mais do que meu salário, bem mais. Para mim, a única coisa difícil foi largar meu emprego, porque a gente cria um vínculo psicológico muito forte com o emprego. Você acha que você precisa daquela segurança.
A parte do arriscar, sair do trabalho e se dedicar à sua empresa é muito difícil. É uma barreira muito grande. Eu falo até hoje que no primeiro dia que eu fiquei sem emprego, que eu pedi demissão e fui trabalhar para mim mesmo, eu acordei no mesmo horário que eu acordava todos os dias, lá para 6 da manhã, sem despertador, porque eu estava acostumado e eu não sabia o que eu ia fazer. Né? Porque eu já estava com todos os sites prontos, eu falei, o que eu vou fazer? Sabe o que eu fiz? Peguei uma vassoura e fui varrer meu quintal. Mas, Peter, como assim? Tipo, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu estava completamente perdido na minha cabeça, completamente abalado. Foi a primeira vez, depois de 6, 7 anos, que eu não tinha mais emprego. Que eu tomei uma atitude que mudou minha vida para sempre. Hoje, por exemplo, só o site Chicote, só com a venda de produtos online, me gera uma renda mensal de mais de $60 mil, sem eu fazer nada. Eu não faço anúncio, eu não me preocupo, eu posso ter um funcionário só para moderar conteúdo. Então, todo mês eu tenho lá mais de 60, 70 mil dólares. Então, por que eu botei no título multimilionário? Porque milionário é quem tem na faixa de 1 a 2 milhões de reais. Multimilionário é quem tem mais do que isso. E eu, em bens, eu tenho muito mais do que isso. Eu consegui, com o meu trabalho, não é com o YouTube, comprar casa na Califórnia, casa de mais de $1 milhão, comprar casa aqui em São Paulo com mais de $1 milhão também. Ou seja, paguei nessa casa aqui quase 6 milhões de reais. Então, tenho apartamentos, tenho salas comerciais, tenho casa de praia. Comprei muito e não foi com o dinheiro do YouTube. Peter, mas se você tem tanto, que você continue com o YouTube? Porque o YouTube, ele me abriu as portas de uma forma assim que eu não conhecia. Tá? Não é simplesmente pelo dinheiro do AdSense do YouTube. O Enet, sei lá, me gera $35 mil por mês, assim, tipo, pô, vou negar, é uma renda maravilhosa. Mas não é por esse dinheiro que eu faço o Enet. O Enet, primeiro, pela uma coisa que eu adoro fazer, que é conversar com o pessoal de um assunto que eu amo, mas ele me abre as portas para vender outros produtos. Então, eu hoje estou em outras áreas, né, que me rendem também muito por conta do Enet, que abriu as portas para mim, né? Eu consigo estar na área de infoproduto, que eu entrei recentemente e já tá me dando uma receita maior do que o próprio AdSense do Enet. Então, assim, quando você tem uma coisa que te deixa respirar, te deixa calmo para você se dedicar ao teu trabalho, simplesmente o céu é o limite, você vai embora. Então, assim, analisando minha trajetória, eu fui um cara que acordava às 5h30 da manhã, tinha que bater cartão, tinha um chefe lá que sempre ficava de olho, chegou 5 minutos atrasado, tinha um cara que ficava atrás de mim falando, o que você tá fazendo aí no computador? E tava lá eu vendo o site do Cartoon Network, então, quer dizer, eu passei vários sufocos aí, mas valeu a pena, minha trajetória hoje valeu muito, muito a pena. Hoje eu emprego mais, praticamente 80 pessoas em todas as áreas, tá? Entre home office e no meu escritório, eu emprego basicamente 80 pessoas, ou até mais, eu preciso contar isso aí pra vocês. Mas é muita gente, porque tem muita gente trabalhando em várias áreas diferentes e toda hora eu tô contratando. E isso aqui foi apenas pra mostrar pra vocês que uma simples ideia, porque foi uma simples ideia, pode mudar a vida completamente, principalmente se você tem um diferencial. As suas ideias podem mudar vocês completamente. O que você pensa hoje, que você não bota em prática, poderia mudar a sua vida. Então, bota em prática se você tem uma ideia bacana. Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha história aqui, mais um pouquinho de mim, para vocês conhecerem. Espero que isso tenha inspirado um pouco vocês. E a gente vai ter muitos vídeos para fazer nesse canal aqui, que eu quero contar muito com a inscrição de vocês nessa nova jornada aqui dentro desse canal. Lembrando, eu não vou descansar até você ficar rico. Tamo junto, galera. Valeu!